Milionário barbeiro zomba do menino mendigo negro e se arrepende amargamente. Na pequena cidade de Santa Clara, cercada por colinas verdes e ruas de paralelepípedos, havia uma barbearia que reluzia como um diamante. Marcos, o barbeiro milionário, tinha um talento especial para transformar cabelos em verdadeiras obras de arte. Seu estabelecimento, Cortes do Rei, era um santuário de luxo. Espelhos decorados em molduras de latão, cadeiras de couro que poderiam ser confundidas com tronos e um aroma envolvente de produtos importados preenchiam o ambiente. Os clientes vinham de longe, seduzidos pela fama de Marcos, que se orgulhava de sua habilidade e de sua avareza. Era uma manhã ensolarada quando João, o menino que vivia nas ruas, se aproximou da barbearia. Seus pés descalços e sua roupa remendada contavam histórias de uma vida dura. Seus olhos brilhavam com um sonho simples. Disparou, diante dos olhares perplexos dos clientes. Os risos ecoaram pela barbearia. Para Marcos, era apenas mais um dia de demonstração de poder. Mais uma vitória sobre a pobreza que tanto desprezava. Mas enquanto zombava de João, algo inexplicável começou a mudar no ar. A chama da arrogância estava prestes a se extinguir. Parece que o universo decidiu balançar as coisas. De repente, uma fumaça espessa começou a emergir de um canto. Um curto-circuito. As chamas logo devoraram as prateleiras, e o pânico se instaurou. Os clientes gritaram, correndo em direções opostas. A barbearia, tão cheia de pompa, tornara-se um caos. Marcos, paralisado pelo medo, viu o que nunca imaginou: suas riquezas se transformando em cinzas. João, em uma ação desesperada, se lembrou do que ainda podia fazer. Ele puxou Marcos, que vacilava entre a dignidade e a vergonha. "Vamos!" gritou, sua voz ressoando acima do grito do fogo. Ao vencer sua hesitação, nada mais parecia importante. Enquanto lutavam para escapar, segredos entraram em cena como fantasmas. Conforme as chamas cresciam, sussurros de um passado sombrio de Marcos começaram a se revelar. O menino mendigo não era apenas o estranho. Ele era a lembrança de uma infância pobre, de um pai que se foi por causa das mesmas barreiras que ele havia criado. A cada passo que davam, a dor da perda e o peso do preconceito se tornavam mais claros. A avareza que antes o protegia agora se transformava em uma prisão. "Eu não sou como eles. Eu sou melhor", ecoava em sua mente, entrincheirando-se em uma batalha interna. Mas a realidade estava queimando mais forte do que o fogo ao seu redor. Enquanto a fumaça os envolvia, as barreiras sociais que ele havia levado eram agora reduzidas a cinzas. João olhou para Marcos, que agora parecia um reflexo de suas próprias inseguranças. "Não estou aqui para te pedir nada, mas você tem que decidir, homem. O que será de você após isso?", disse, desafiando a arrogância que o barbeiro sempre carregou. E ali, no calor do incêndio, cercados pela fumaça, Marcos se viu em um dilema que poderia mudar tudo. Poderia ele finalmente deixar sua vaidade de lado e buscar um novo caminho? Ou seria sua própria arrogância a causa de sua ruína? As chamas já estavam perto e ele precisava decidir rapidamente. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir."
A fumaça os envolvia enquanto o calor das chamas parecia consumir não apenas o espaço, mas também as ilusões que Marcos havia construído ao longo da vida. Ele olhou para João, desafiado por suas palavras, e viu não apenas um garoto mendigo, mas um reflexo de todo o seu desprezo pelo passado. O fogo rugia, e aquela cena poderia facilmente ser o fim de suas histórias, uma tragédia digna de um eco distante. Mas algo ainda mais inesperado estava prestes a acontecer. Justo quando as chamas estavam prestes a os engolir, uma estranha luz começou a brilhar na parte de trás da barbearia. Era uma luz intensa, quase ofuscante, que fez todos ao redor hesitarem. Os gritos e os sons do caos diminuíram momentaneamente. Marcos e João trocaram olhares confusos, enquanto a fumaça parecia se afastar como se temesse essa energia estrelada. Era uma mulher. Seus cabelos brilhantes como chamas. Seu olhar penetrante como a escuridão ao redor. Ela estava vestida com roupas que pareciam flutuar, como se não estivesse totalmente presa ao mundo físico. Para Marcos, ela parecia uma miragem, uma entidade quase celestial. João, porém, reconhecia aquela figura. "Vovó!" ele gritou, com os olhos arregalados. Marcos congelou. Ele não compreendia. Como poderia João, aquele menino magro e sujo, conhecer alguém tão impressionante? A mulher sorriu para João, e seu olhar se tornou terno, acolhedor. Enquanto se aproximava do menino, um arrepio percorreu a espinha de Marcos. A mulher se virou para ele, e a pura intensidade de seu olhar perfurou a máscara de arrogância que ele vestia. "Você chegou ao fim. Você mesmo construiu essa prisão", ela disse, sua voz ecoando com uma estranha musicalidade. "Mas pode haver redenção, se você tiver coragem." Marcos se sentiu exposto. Aquelas palavras pareciam cortar mais fundo do que qualquer lâmina que ele pudesse usar. Ele sabia que olhava para a raiz de todo o seu ser e, ao mesmo tempo, sentia um medo que não havia sentido antes. Mas, em vez de medo, ele teve uma revelação súbita. Aquela mulher era sua mãe, morta há anos. A dor e a saudade o atingiram como um golpe na barriga. Como ela estava ali. "Você não vê? Aquele garoto é um eco de você. O que você faz com ele, você faz consigo mesmo." A voz da mulher reverberou enquanto cada sílaba cortava a névoa navareza que cercava Marcos. Ele não sabia se estava sonhando ou se a fumaça estava lhe pregando uma peça. Enquanto pensava, as chamas cresceram e a sagrada verdade se impôs. João fez um gesto para Marcos. "Vamos, não é muito tarde." A urgência de sua voz o despertou. Mas em meio ao incêndio, a mulher já não estava mais presente. A luz se desvaneceu, deixando apenas uma sombra. Marcos então sentiu seu coração descompassar. A revelação o assolava. Ele passou a vida se escondendo atrás de seus bens, e agora, ali estava ele, à beira de perder tudo. O peso da culpa começou a esmagá-lo. O que ele havia feito? Ele deixou a vida de lado, só para se cercar de pobreza moral. Sem pensar, ele agarrou a mão de João, e juntos correram em direção à saída. E mesmo após escapar, a pergunta o assombrava. Poderia ele se libertar do ciclo vicioso de arrogância e avareza? Ou o passado o prenderia para sempre, como aquelas chamas que ainda ameaçavam consumir tudo? Mas atrás de si, ele ouviu uma risada distante que ecoava, a voz de sua mãe,
que parecia sussurrar entre as chamas. A decisão é sua, Marcos. Você está pronto para mudar? E naquele momento, um novo medo se instalou. Seria ele realmente capaz de transformar sua vida, ou acabaria se afundando na mesma escuridão que sempre desprezou? Marcos e João correram em direção à saída, a fumaça queimando seus pulmões e o calor das chamas pulsando nas costas. Marcos sentia o peso do mundo, e a imagem de sua mãe ainda ressoava na sua mente. A decisão é sua, repetia, como um mantra. Ele sabia que estava perto de perder tudo, mas a adrenalina o impulsionava. Precisamos sair, gritou João. O garoto puxou-o, e eles estavam quase no fim do corredor, cheio de espelhos. Uma parte do teto desabou à frente deles, bloqueando a saída. O barulho foi ensurdecedor. Marcos parou, sua confiança ruindo junto com a estrutura que o cercava. Não, não agora. Ele olhou ao redor desesperado. O fogo consumia tudo e a fumaça começava a tornar-se uma barragem quase insuportável. João, de pé em frente ao obstáculo, tinha os olhos arregalados e começava a entender que o caos não era só ao redor, era algo maior. Marcos estava por um fio. Lembrou-se das risadas, do desprezo, das paredes que ele mesmo havia construído. Cada uma delas desmoronava agora, e com elas, sua identidade. Eu não sou assim, gritou, a voz embargada. Mas logo o silêncio tomou conta por um instante. E naquele momento, uma reviravolta aconteceu. Algo de inesperado irrompeu na cena que a fumaça não podia esconder. Uma porta, completando o espaço como uma memória antiga, estava se abrindo lentamente no fim do corredor, iluminando uma passagem. Mas diferente do caminho da saída, aquela luz carregava um tom sombrio. Para espanto de Marcos, uma figura familiar surgiu. Era seu irmão, Ricardo, que ele havia acreditado estar em uma cidade distante, vivendo uma vida totalmente diferente, longe do desprezo que ele sempre cultivou. Mas algo estava errado. O olhar de Ricardo não era de alívio. Havia um brilho ameaçador. Você devia ter sofrido mais, Marcos. Agora é a sua vez a enfrentar o que você causou. Seu tom soava como um eco distante. Marcos ficou paralisado. Ricardo? O que você está fazendo aqui? A confusão o invadiu. A tensão no ar pesava como chumbo. João, sem entender, olhava entre os dois homens, tentando captar a gravidade da situação. Ele também percebeu que a porta aberta levava para um fundo diferente, um lugar que estava além da barbearia. Eu voltei para acertar contas, irmão. Não se esqueça do que você fez. Você nunca se importou com ninguém além de si mesmo. Ricardo gritou, e a feição dele se tornava cada vez mais sombria. A fumaça começou a girar ao redor deles. Um vórtice que deixava todo mundo em estado de choque. Marcos percebeu que seu passado o perseguia, querendo expor suas fraquezas. A casa cheia de espelhos não era mais uma barbearia luxuosa. Era um labirinto de caminhos que revelavam pecados ocultos. E quando ele se preparava para responder, o chão começou a tremer. Não! Gritou João, segurando-se em Marcos. Acho que esse lugar não está apenas pegando fogo, mas está desmoronando de verdade. As chamas dançavam ao seu redor, mas o que realmente queimava era a relação entre os irmãos. Justo quando Marco decidiu confrontar Ricardo, outro grito cortou o ambiente. Era um grito angustiado de dentro da barbearia. Marcos, ajuda! Você não pode deixá-la aqui! Ouvindo aquilo, seus olhos se arregalaram. A voz parecia familiar, e a urgência fez seu coração disparar.
Quem é? Ele gritou. Mas já não eram as chamas que o amedrontavam. Era a ideia de que manter tudo o que construíra podia não ser suficiente. Agora, ele tinha que enfrentar não só o fogo, mas o que estava se revelando ao seu redor. O que mais ele não sabia? A quem ele realmente poderia se importar? Sem saber o que fazer, ele estava entre o fogo e as revelações. Marcos, é hora de escolher. Ecoou a voz da mulher em sua mente. E então uma nova pergunta formulou-se em sua mente. Como o passado interagia com seu presente? A resposta era incerta, e o peso de seu segredo mais cru se agudizava. Enquanto o calor das chamas e a verdade de seu irmão colidiam em uma esfera de desespero. A cada tentativa de escapar, mais se desenrolava a trama de dor e redenção que ele jamais imaginou que enfrentaria. E ali, na barbárie da barbearia em chamas, Marcos percebeu que sua verdadeira luta não era contra o fogo, mas dentro de si, e isso era apenas o começo. O que mais poderia ser revelado? O que ele realmente estava prestes a perder? E a quem ele realmente tinha que salvar? Marcos e João correram em direção à saída, a fumaça que Marcos sentia o peso do mundo e a imagem de sua mãe ainda ressoava na mente. A decisão é sua, repetia como um mantra. Sabia que estava perto de perder tudo, mas a adrenalina o impulsionava. Precisamos sair, gritou João. O garoto puxou-o, e eles estavam quase no fim do corredor cheio de espelhos e produtos caros. Mas, de repente, um estrondo cortou o ar. Uma parte do teto desabou à frente deles, bloqueando a saída. O barulho foi ensurdecedor. Marcos parou, sua confiança ruindo, junto com a estrutura que o cercava. Não! Não agora! Ele olhou ao redor desesperado. O fogo consumia tudo, e a fumaça começava a tornar-se uma barreira quase insuportável. João, de pé em frente ao obstáculo, tinha os olhos arregalados e começava a entender que o caos não era só ao redor. Era algo maior. Marcos estava por um fio. Lembrou-se das risadas, do desprezo, das paredes que ele mesmo havia construído. Cada uma delas desmoronava agora, e com elas, sua identidade. Eu não sou assim, gritou, a voz embargada. Mas logo o silêncio tomou conta por um instante. E naquele momento, uma reviravolta aconteceu. Algo inesperado irrompeu na cena, que a fumaça não podia esconder. Uma porta, completando o espaço como uma memória antiga, estava se abrindo lentamente no fim do corredor, iluminando uma passagem. Mas diferente do caminho da saída, aquela luz carregava um tom sombrio. Para espanto de Marcos, uma figura familiar surgiu. Era seu irmão, Ricardo, que ele havia acreditado estar em uma cidade distante, vivendo uma vida totalmente diferente, longe do desprezo que sempre cultivou. Mas algo estava errado. O olhar de Ricardo não era de alívio. Havia um brilho ameaçador. Você devia ter sofrido mais, Marcos. Agora é a sua vez de enfrentar o que você causou. Seu tom soava como um eco distante. Marcos ficou paralisado. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A confusão invadiu. A tensão no ar exava como chumbo. João, sem entender, olhava entre os dois homens, tentando captar a gravidade da situação. A fumaça começou a girar ao redor deles, um vórtice que deixava todo mundo em estado de choque. Voltei para cobrar o que você me deve. Ricardo gritou e a feição dele se tornava cada vez mais sombria. As chamas dançavam, iluminando seu rosto de forma fantasmagórica. Você nunca se importou com ninguém além de si mesmo. Agora terá que ver o que a avareza fez com sua alma. Marcos percebeu que seu passado o perseguia, querendo expor suas fraquezas.
O chão começou a tremer. Não, gritou João, segurando-se em Marcos. Esse lugar não está apenas pegando fogo, mas está desmoronando de verdade. As chamas dançavam ao seu redor, mas o que realmente queimava era a relação entre os irmãos. Justo quando Marco decidiu confrontar Ricardo, outro grito cortou o ambiente. Marcos, ajuda! Você não pode deixá-la aqui. Ouvindo aquilo, seus olhos se arregalaram. A voz parecia familiar, e a urgência fez seu coração disparar. Quem é? Ele gritou. Mas já não eram as chamas que o amedrontavam. Era a ideia de que manter tudo o que construíra podia não ser suficiente. Agora ele tinha que enfrentar não só o fogo, mas o que estava se revelando ao seu redor. E em meio a isso, a figura de outra mulher surgiu da fumaça. Era Clara, a namorada de Marcos, que ele acreditava ter perdido para sempre em um acidente trágico anos atrás. Estava ali, em carne e osso, mas com um olhar de dor e reprovação. Marcos, você me abandonou. Você fez de sua vida um templo de egoísmo, enquanto eu. A verdade o atingiu como uma bola de fogo. Clara não estava morta. Ricardo não era apenas uma sombra do passado, mas um portador da verdade. Eu não queria que você soubesse, gritou, mas as palavras morreram em sua garganta. A construção sobre a qual Marcos havia edificado sua vida estava ruindo em um colapso emocional. Clara, espere, deixe-me explicar. Mas ela já tinha se afastado, seu olhar cheio de lágrimas e desprezo. João, atônito, não sabia como ajudar. Apenas olhava para aquela cena surreal. Marcos, você está pronto para enfrentar a verdade, disse Ricardo. As chamas balançavam em resposta a um futuro incerto. Ele sabia que seu mundo estava em chamas, mas a pergunta de Ricardo ecoava mais forte que qualquer labareda. Estava na hora de decidir. Ele não poderia se esconder mais. Aquele era o momento de encarar tudo o que havia sido. O que mais viria à tona? A quem ele realmente tinha que salvar? E a quem ele realmente havia ferido? As respostas pareciam tão distantes como um eco em meio ao caos. Marcos e João estavam à beira do desespero, encarando as chamas que dançavam como serpentes famintas, enquanto o calor começava a se tornar insuportável. A imagem de Clara, cheia de dor e reprovação, ecoava na mente de Marcos. Ele não tinha palavras, apenas um nó na garganta e a sensação de que estava perdendo tudo. E então, num instante, tudo mudou. A porta iluminada lentamente se fechou, como se estivesse selando o destino deles. O olhar de Ricardo se tornava mais intenso. A fumaça girava e, de repente, um novo grito cortou o ar. Não era o de Clara, mas o de uma criança. Marcos virou-se e uma visão aterradora se formou diante dele. Uma garotinha, não mais que 6 anos, com um olhar perdido e cheio de terror, presa entre as chamas e a fumaça. Ele a conhece. Era Ana, sua filha, que ele pensava ter perdido naquele acidente que destruiu sua vida anos atrás. Pai! Ela gritou, estendendo as pequenas mãos, seus olhos brilhando com medo. O chão sob eles tremeu mais forte. O terror tomou conta dele, sufocante. Era como se o tempo tivesse parado. A dor dele não era apenas a do passado. Agora estava ali, em pé, diante dele. Não, não pode ser, Marcos murmurou, sua voz mal saindo. A lembrança da noite fatídica, da culpa que o havia consumido por anos. Tudo começou a desmoronar como a estrutura ao redor. Como você está aqui? Ricardo, do outro lado, olhava com desprezo. Olha o que você fez, Marcos. Você se esqueceu dela?
A mesma avareza que te arruinou tá agora levando a sua filha. As chamas começaram a se aproximar de Ana, e o medo de perder tudo de novo fez seu coração disparar. Ana, me escute, tô aqui, eu vou te pegar. Ele começou a correr em direção à menina, mas Ricardo colocou a mão em seu peito, segurando-o com força. Você acha que pode salvar a si mesmo agora? Seu egoísmo te trouxe até aqui. Marcos se debateu. A luta dentro dele era intensa e o calor das chamas se intensificou. Era um inferno em todos os sentidos. Não posso perder ela de novo, gritou enquanto lutava contra a pressão de seu irmão. João, sem entender a origem da pequena, gritou: Vamos, você precisa resgatar ela. E naquele momento, o impulso de um pai aflito tomou conta dele. Ele empurrou Ricardo para o lado, ignorando a dor que sentia. Com um salto, correu em direção a Ana, que estava paralisada pelo medo. Pai! Ela chorava enquanto as chamas se aproximavam cada vez mais. Ele a pegou nos braços e era como segurar sua esperança mais pura. Mas a sensação de alívio foi instantaneamente engolida pelo horror quando percebeu a verdade. A pequena não estava ali por acaso. A presença dela não era real. Era um eco de sua própria culpa. Um desespero maior que o fogo começou a consumi-lo. Ricardo! Gritou, sabendo que não tinha mais tempo. Ajude-me! Um sorriso cruel surgiu no rosto de Ricardo. E se não houver mais nada a fazer, você teve sua chance. Nada disso deveria ter acontecido. As palavras dele foram como facadas. Mariana olhou para o pai, seu pequeno rosto cheio de perguntas, e a fumaça começou a tomar o ambiente. O mundo estava girando, e Marcos pôde sentir que tudo estava se quebrando ao seu redor. Ele nunca havia querido isso. Não me deixe. A voz de Ana ecoou em sua cabeça como um mantra. Ele fechou os olhos, sentindo o calor crescente, a dor do passado e a realidade do momento. Tudo aquilo era representação de suas falhas, de sua avareza. A porta estava se fechando. E entre as chamas e a fumaça, ele percebeu que aquilo não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma chance de redenção. Seria ele capaz de se libertar? O que mais poderia se revelar naquele inferno? E no último momento, quando tudo parecia consumido, uma luz brilhou por trás das chamas. Um conceito nebuloso. Uma possibilidade. Mas não era apenas um desejo. Era a chance de um futuro diferente. E enquanto o ambiente ao redor desmoronava, o que realmente importava agora? Marcos sabia que aquela batalha era só a primeira de muitas. E olhando para Ana, ele percebeu que a verdadeira luta não era sobre o que estava prestes a se perder, mas sobre o que ainda poderia ser salvo. O que ele estaria disposto a fazer por ela, e a vida que se desenrolaria em meio àquelas chamas. Marcos e João estavam à beira do desespero, encarando as chamas que dançavam como serpentes famintas, enquanto o calor começava a se tornar insuportável. A imagem de Clara, cheia de dor e reprovação, ecoava na mente de Marcos. Ele não tinha palavras, apenas um nó na garganta e a sensação de que estava perdendo tudo. E então, num instante, tudo mudou. A porta iluminada lentamente se fechou, como se estivesse selando o destino deles. O olhar de Ricardo se tornava mais intenso. A fumaça girava, e de repente um novo grito cortou o ar. Não era o de Clara, mas o de uma criança. Marcos virou-se. Uma visão aterradora se formou diante dele.
Uma garotinha, não mais que 6 anos, com um olhar perdido e cheio de terror, presa entre as chamas e a fumaça. Ele a conhecia. Era Ana, sua filha, que ele pensava ter perdido naquele acidente que destruiu sua vida anos atrás. Pai! Ela gritou, estendendo as pequenas mãos, seus olhos brilhando com medo. O chão sob eles tremeu mais forte. O terror tomou conta dele. Sufocante. Era como se o tempo tivesse parado. A dor dele não era apenas a do passado. Agora estava ali, em pé, diante dele. Não, não pode ser. Marcos murmurou, sua voz mal saindo. A lembrança da noite fatídica, da culpa que o havia consumido por anos. Tudo começou a desmoronar como a estrutura ao redor. Como você está aqui? Ricardo, do outro lado, olhava com desprezo. Olha o que você fez, Marcos. Você se esqueceu dela? A mesma avareza que te arruinou está agora levando a sua filha. As chamas começaram a se aproximar de Ana, e o medo de perder tudo de novo fez seu coração disparar. Ana, me escute, tô aqui, eu vou te pegar. Ele começou a correr em direção à menina, mas Ricardo colocou a mão em seu peito, segurando com força. Você acha que pode salvar a si mesmo agora? Seu egoísmo te trouxe até aqui. Marcos se debateu. A luta dentro dele era intensa, e o calor das chamas se intensificou. Era um inferno em todos os sentidos. Não, não posso perder ela de novo! Gritou enquanto lutava contra a pressão de seu irmão. João, sem entender a origem da pequena, gritou: Vamos, você precisa resgatar ela. E naquele momento, o impulso de um pai aflito tomou conta dele. Empurrou Ricardo para o lado, ignorando a dor que sentia. Com um salto, correu em direção a Ana, que estava paralisada pelo medo. Pai! Ela chorava enquanto as chamas se aproximavam cada vez mais. Ele a pegou nos braços, e era como segurar sua esperança mais pura. Mas a sensação de alívio foi instantaneamente engolida pelo horror quando percebeu a verdade. A pequena não estava ali por acaso. A presença dela não era real. Era um eco de sua própria culpa. Aquele evento, aquela sombra do passado, estava se manifestando diante dele, não só como uma alma a salvar, mas como seu maior pesadelo. Um novo estrondo cortou a cena. As paredes começaram a ceder e um teto desabou atrás deles. Marcos, agora com Ana nos braços, viu a saída, mas estava bloqueada. Um desespero maior que o fogo começou a consumi-lo. Ricardo! Gritou, sabendo que não tinha mais tempo. Ajude-me! Um sorriso cruel surgiu no rosto de Ricardo. Que se não houver mais nada a fazer? Você teve sua chance. Nada disso deveria ter acontecido. As palavras dele foram como facadas. Mariana olhou para o pai, seu pequeno rosto cheio de perguntas, e a fumaça começou a tomar o ambiente. O mundo estava girando, e Marcos pôde sentir que tudo estava se quebrando ao seu redor. Ele nunca havia querido isso. Não me deixe! A voz de Ana ecoou em sua cabeça, como um mantra. Ele fechou os olhos, sentindo o calor crescente, a dor do passado e a realidade do momento. Tudo aquilo era a representação de suas falhas, de sua avareza. A porta estava se fechando, e entre as chamas e a fumaça, ele percebeu que aquilo não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma chance de redenção. Seria ele capaz de se libertar? O que mais poderia se revelar naquele inferno? Então, uma luz estrondosa atravessou a fumaça, e tudo entrou em calma subitamente. Mal acreditando no que via, Marcos se virou. A figura de sua mãe emergia da claridade. Marcos! Ela disse, seus olhos carregados de amor e dor. Você tem que enfrentar a realidade, a verdadeira natureza do que você é e do que fez. A fumaça se dissipou, revelando uma cena chocante. Clara, Ricardo e até Ana estavam juntos. Mas em um anúncio ensurdecedor, a verdade foi exposta.
Eles não eram quem você pensava que eram. Clara não é sua esposa, Marcos. Ela é a sua irmã. E a Ana, sua filha. Mas não a filha da Clara, e sim de outra mulher. Uma mulher que você desprezou e esqueceu. As chamas pareciam se apagar, mas o coração de Marcos queimava com a revelação. Ele ficou paralisado, sem saber o que fazer com tudo o que acabara de ouvir. A fumaça começou a girar em torno dele, levando consigo as certezas que ele achava que tinha. O quê? Como? Isso é possível. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O quadro do que foi a vida de Marcos se despedaçava. Ele olhou para cada um deles, as caras familiares agora distorcidas pela verdade. Tudo o que ele tinha acreditado estava caindo. A fumaça voltou mais intensa, e a figura da sua mãe se dissipou em um sopro, deixando a bomba emocional explodir dentro dele. E tudo o que ele pôde fazer foi gritar, preso entre as chamas e a verdade que não podia ignorar. Não! A última palavra ecoou e ressoou em um abismo de incertezas. O que ele faria agora? Como ele poderia reconstruir sua vida em meio a mentiras e revelações devastadoras? No calor do inferno, enquanto tudo ao seu redor ardia, ele percebeu que essa não era apenas uma batalha contra o fogo, mas uma luta pela sua própria alma. E o que mais ele teria que enfrentar antes que tudo estivesse realmente passado? Marcos estava paralisado, a dor da revelação o esmagando. O calor das chamas ao seu redor parecia distante agora. Ele olhou para Ana, a pequena garotinha perdida entre as chamas, e soube que precisava agir. Mas as palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente como gritos num pesadelo sem fim. Você não pode salvá-la. Você está perdido. O olhar de Ricardo se tornou sombrio. Assim como você perdeu tudo antes, perderá de novo. Marcos sentiu o coração disparar. Ele não estava apenas lutando contra o fogo, mas contra as sombras do seu passado. O passado que o assombrava como uma neblina densa e sufocante. Não, eu não posso deixá-la. Eu não posso. E então, em meio à confusão, algo extraordinário aconteceu. A parede ao lado da porta, que parecia sólida, começou a rachar. Uma fissura se abriu, uma luz ofuscante jorrou do interior, e o lamaçal da fumaça pareceu se afastar, como se a própria vida estivesse disposta a lhe oferecer uma saída. O que era aquilo? De repente, a luz se intensificou, transformando-se em uma figura familiar. Marcos piscou os olhos, tentando entender. Era Clara. O semblante dela estava sereno, mas seus olhos refletiam um verdadeiro furacão de emoções. Marcos, você está aqui. Você tem que ouvir-me. Ela clamou, a voz cortando o cal. Clara, mas você não está morta. A incredulidade se misturou ao desejo de abraçá-la, mas ele hesitou. Como tudo aquilo era possível? O lugar estava pegando fogo e ela estava bem ali. Marcos, o que você acha que está acontecendo? Você precisa entender a verdade. Não era apenas a sua avareza que te destruiu. O que está em jogo é muito maior. Ela disse, com um tom quase mágico, como se estivesse canalizando algum poder ancestral. O calor estava se intensificando, e o tempo escorria como areia entre os dedos. Ana gritou novamente. Pai, me ajuda! E essa voz era um grito por socorro, e não havia mais tempo para perguntas. Clara deu um passo à frente. Lembre-se, a verdadeira escolha é a sua. Marcos se virou para a porta, o desespero atingindo seu ápice. Ele havia perdido tanto, mas havia algo mais. Era o eco de sua própria dor, o custo de sua avareza. Poderia ser impossível recuperar tudo, mas ele sabia que tinha que tentar. A fissura na parede se alargou, e um vento gélido soprou por ela, fazendo as chamas recuar um pouco.
E foi nesse momento que a verdade se revelou. Clara não era só uma imagem do passado, mas uma conexão direta com a essência do que ele havia perdido. Ela não estava ali apenas para ser uma visão reconfortante. Ela era a chave de tudo. Marcos, olhe, Ricardo gritou. O tom dramático dele pediu atenção. Você realmente vai acreditar nela? Essa é uma ilusão. Essa luz pode te consumir ainda mais. As palavras dele cortaram como um fio. E o que ele estava dizendo fez todo sentido, porque a luz não era a salvação que Marcos queria acreditar. Uma segunda fissura se abriu, revelando facetas de uma realidade escondida nas sombras do seu ser. Com um terror surreal, Marcos percebeu que havia muito mais em jogo e que cada escolha que ele fizera tinha um preço. O cenário mudou num piscar de olhos. Ao invés de uma escolha entre luz e escuridão, ele estava sendo jogado em uma nova direção. Raios de luz e sombras dançavam ao seu redor. E com essa reviravolta, um novo dilema surgia. A verdade que ele acreditava ser inabalável estava em ruínas. E o que ele fez com aqueles que amava também voltaria para persegui-lo. Marcos, o que você vai fazer agora? Clara sussurrou, a voz dela pesada e cheia de significado. O calor das chamas, as vozes dos que amava e as sombras de quem não havia conseguido salvar estavam cruzando seus pensamentos. Ali, entre a luz e a escuridão, o mundo lentamente começou a desmoronar, e as consequências de suas ações poderiam culminar em um pesadelo ainda maior. Ele tinha que decidir, mas qual caminho escolheria? A dor de perder sua filha poderia ser a última lição que o salvaria, ou a sombra do que era poderia se tornar uma prisão eterna. Com a respiração ofegante e as chamas rugindo, Marcos fez um movimento em direção à luz. Mas em um instante, o chão sob seus pés cedeu, e ele viu tudo desmoronar. O que isso significava? Estaria caindo em liberdade ou na escuridão? Vindo de todos os lados, as vozes ecoavam, e ele sabia que a verdade não permaneceria oculta por muito mais tempo. Marcos estava paralisado, a dor da revelação o esmagando. O calor das chamas ao seu redor parecia distante agora. Ele olhou para Ana, a pequena garotinha perdida entre as chamas, e soube que precisava agir. Mas as palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente como gritos num pesadelo sem fim. Você não pode salvá-la. Você está perdido. O olhar de Ricardo se tornou sombrio. Assim como você perdeu tudo antes, perderá de novo. Marcos sentiu o coração disparar. Ele não estava apenas lutando contra o fogo, mas contra as sombras do seu passado. O passado que o assombrava como uma neblina densa e sufocante. Não, eu não posso deixá-la. Eu não posso. E então, em meio à confusão, algo extraordinário aconteceu. A parede ao lado da porta, que parecia sólida, começou a rachar. Uma fissura se abriu. Uma luz ofuscante jorrou do interior, e o lamaçal da fumaça pareceu se afastar, como se a própria vida estivesse disposta a lhe oferecer uma saída. O que era aquilo? De repente a luz se intensificou, transformando-se em uma figura familiar. Marcos piscou os olhos, tentando entender. Era Clara. O semblante dela estava sereno, mas seus olhos refletiam um verdadeiro furacão de emoções. Marcos, ela disse, seus olhos carregados de amor e dor. Você tem que ouvir-me, ela clamou, a voz cortando o caos. Clara, mas você não está morta. A incredulidade misturou-se ao desejo de abraçá-la, mas ele hesitou.
Como tudo aquilo era possível? O lugar estava pegando fogo, e ela estava bem ali. Marcos, o que você acha que está acontecendo? Você precisa entender a verdade. Não era apenas a sua avareza que te destruiu. O que está em jogo é muito maior. Ela disse, com um tom quase mágico, como se estivesse canalizando algum poder ancestral. O calor estava se intensificando e o tempo escorria como areia entre os dedos. Ana gritou novamente: "Pai, me ajuda!" E essa voz era um grito por socorro, e não havia mais tempo para perguntas. Clara deu um passo à frente. "Lembre-se, a verdadeira escolha é a sua." Marcos se virou para a porta, o desespero atingindo seu ápice. Ele havia perdido tanto, mas havia algo mais. Era o eco de sua própria dor, o custo de sua avareza. Poderia ser impossível recuperar tudo, mas ele sabia que tinha que tentar. A fissura na parede se alargou, e um vento gélido soprou por ela, fazendo as chamas recuar um pouco. E foi nesse momento que a verdade se revelou. Clara não era só uma imagem do passado, conexão direta com a essência do que ele havia perdido. Ela não estava ali apenas para ser uma visão reconfortante. Ela era a chave de tudo. "Marcos, olhe!" Ricardo gritou. O tom dramático dele pediu atenção. "Você realmente vai acreditar nela? Essa é uma ilusão. Essa luz pode te consumir ainda mais." As palavras dele cortaram como um fio, e o que ele estava dizendo fez todo o sentido, porque a luz não era a salvação que Marcos queria acreditar. E uma segunda fissura se abriu, revelando facetas de uma realidade escondida nas sombras do seu ser. Com um terror surreal, Marcos percebeu que havia muito mais em jogo, e que cada escolha que ele fizera tinha um preço. O cenário mudou num piscar de olhos. Ao invés de uma escolha entre luz e escuridão, ele estava sendo jogado em uma nova direção. Raios de luz e sombras dançavam ao seu redor. E com essa reviravolta, um novo dilema surgia. A verdade que ele acreditava ser inabalável estava em ruínas, e o que ele fez com aqueles que amava também voltaria para persegui-lo. "Marcos, o que você vai fazer agora?" Clara sussurrou, a voz dela pesada e cheia de significado. O calor das chamas, as vozes dos que amava e as sombras de quem não havia conseguido salvar estavam cruzando seus pensamentos. Ali, entre a luz e a escuridão, o mundo lentamente começou a desmoronar, e as consequências de suas ações poderiam culminar em um pesadelo ainda maior. Ele tinha que decidir, mas qual caminho escolheria? A dor de perder sua filha poderia ser a última lição que o salvaria. Ou a sombra do que era poderia se tornar uma prisão eterna. Subitamente, um estrondo mais forte cortou a cena. Todo o edifício tremeu e Marcos viu que as chamas estavam se espalhando rapidamente, consumindo tudo. Ele já estava preparado para o pior quando, de repente, Clara avançou, sua mão estendida em direção a ele. "Marcos, eu tenho algo a revelar, algo que você nunca soube." A expressão dela era séria, quase angustiada, e isso deixou Marcos em choque. "O que? Seu pai, ele não era quem você pensa. A vida dele não era só avareza, havia algo mais." Ele franziu a testa, sentindo o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer?" "Ele fez coisas terríveis, Marcos. Coisas que envolvem você e Ana. Você tem que saber, antes que seja tarde demais." As palavras dela o atingiram como um raio. Antes que pudesse processar isso, o teto estilhaçou, e uma parte dele desabou, separando-os. A tensão estava no ar, e os gritos pareciam distantes agora.
Enquanto ele lutava para manter a sanidade, o olhar de Clara se intensificou. As verdades estão prestes a ser reveladas, e você vai ter que encarar a verdade sobre sua família. E então, a parede onde a luz brilhava começou a desmoronar, revelando um espaço escuro e profundo. Algo sombrio surgia das sombras, e ele percebeu que essa não era apenas uma batalha de fogo. Era uma luta pela verdade de sua própria história. E antes que a realidade o consumisse, ele se perguntava: o que mais ele ainda não sabia? Marcos estava paralisado, a dor da revelação o esmagando. O calor das chamas ao seu redor parecia distante agora. Ele olhou para Ana, a pequena garotinha perdida entre as chamas, e soube que precisava agir. Mas as palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente como gritos num pesadelo sem fim. Você não pode salvá-la. Você está perdido. O olhar de Ricardo se tornou sombrio. Assim como você perdeu tudo antes, perderá de novo. Marcos sentiu o coração disparar. Ele não estava apenas lutando contra o fogo, mas contra as sombras do seu passado. O passado que o assombrava como uma névoa densa e sufocante. Não, eu não posso deixá-la. Eu não posso. E então, em meio à confusão, algo extraordinário aconteceu. A parede ao lado da porta, que parecia sólida, começou a rachar. Uma fissura se abriu, uma luz ofuscante jorrou do interior, e o lamaçal da fumaça pareceu se afastar, como se a própria vida estivesse disposta a lhe oferecer uma saída. O que era aquilo? De repente, a luz se intensificou, transformando-se em uma figura familiar. Marcos piscou os olhos, tentando entender. Era Clara. O semblante dela estava sereno, mas seus olhos refletiam um verdadeiro furacão de emoções. Marcos, ela disse, seus olhos carregados de amor e dor. Você tem que ouvir-me. Clara, mas você não está morta. A incredulidade misturou-se ao desejo de abraçá-la, mas ele hesitou. Como tudo aquilo era possível? O lugar estava pegando fogo, e ela estava bem ali. Marcos, o que você acha que está acontecendo? Você precisa entender a verdade. Não era apenas a sua avareza que te destruiu. O que está em jogo é muito maior. Ana gritou novamente. Pai, me ajuda! E essa voz era um grito por socorro. E não havia mais tempo para perguntas. Clara deu um passo à frente. Lembre-se, a verdadeira escolha é a sua. Marcos se virou para a porta, o desespero atingindo seu ápice. Ele havia perdido tanto, mas havia algo mais. Era o eco de sua própria dor, o custo de sua avareza. Poderia ser impossível recuperar tudo, mas ele sabia que tinha que tentar. A fissura na parede se alargou, e um vento gélido soprou por ela, fazendo as chamas recuar um pouco. E foi nesse momento que a verdade se revelou. Clara não era só uma imagem do passado, mas uma conexão direta com a essência do que ele havia perdido. Ela não estava ali apenas para ser uma visão reconfortante. Ela era a chave de tudo. Marcos, olhe! Ricardo gritou. O tom dramático dele pediu atenção. Você realmente vai acreditar nela? Essa é uma ilusão. Essa luz pode te consumir ainda mais. As palavras dele cortaram como um fio. E o que ele estava dizendo fez todo sentido. Porque a luz não era a salvação que Marcos queria acreditar. Uma segunda fissura se abriu, revelando facetas de uma realidade escondida nas sombras do seu ser. Com um terror surreal, Marcos percebeu que havia muito mais em jogo. E que cada escolha que ele fizera tinha um preço. E aí, como se a própria estrutura do prédio estivesse respondendo ao caos interno de Marcos, tudo ao seu redor começou a balançar. Um grande estrondo ecoou, e o chão sob ele tremeu. E então, do meio das chamas, algo começou a emergir. Uma silhueta se destacou na luz dançante.
Era Ricardo, mas ele não parecia mais humano. Seus olhos brilhavam com uma interferência estranhamente fria, e uma aura fria circundava seu corpo. Você não está entendendo, Marcos, disse com um sorriso sinistro. Você acha que isso é sobre você e suas escolhas, mas é sobre mim. Toda a sua vida, todo o seu sucesso foi construído sobre as minhas costas. O mundo parou. Marcos sentiu o coração afundar. O que você quer dizer? A angústia se mesclava à confusão. Você sempre me deixou de lado. A avareza não é sua, é nossa. Tudo o que eu fazia, você ignorava. Lembra daquelas vezes que você me fez sentir inferior? Olha onde estamos agora, meu irmão. Você realmente pensou que poderia me deixar para trás e viver feliz? O passado não aceita ser esquecido. E eu sou ele. As chamas parecem ganhar força com suas palavras, como se estivessem alimentadas pela dor e arrependimento. Clara olhou para Marcos, e seu olhar estava cheio de desespero. Marcos, não escute. Ele está tentando te manipular. Mas a revelação de Ricardo era pesada demais. Sim, cara. Eu sou a voz do seu passado. Sou o que você tenta esconder. O que você acha que vai acontecer se você não enfrentar isso? E nesse momento, Marcos percebeu que a luta não era apenas contra o fogo, era contra sua própria consciência, uma batalha que deixava sua alma à deriva. Todos seus segredos, os anos de desprezo e avareza, agora se desdobravam na sua frente. Com a fumaça começando a sorrir como um serpenteante abraço ao redor deles, a percepção caiu sobre Marcos como um peso insuportável. Você e eu, Marcos, sempre estivemos entrelaçados. E agora, a verdade está aqui. Agora você vai perder tudo. Marcos sentiu o calor aumentar ao redor, queimando suas esperanças. Ele sabia que o fogo se alimentava de seus próprios sentimentos de culpa. E enquanto observava a Ana, agora uma imagem refletida em sua dor, a pergunta o consumia. E se tudo isso for verdade? Então, como um último sopro de esperança que se transformou em desespero, o chão sob ele desmoronou. Marcos estava caindo. E quando ele olhou para cima, viu Ricardo rindo. A expressão dele se fundiu com as chamas, e a única resposta que existia era a derradeira pergunta deixada no ar. Marcos já havia perdido sua chance de se redimir, e o que realmente significava perder tudo. As chamas rugiam como feras famintas enquanto Marcos via tudo ao seu redor desmoronar. O calor abrasador consumia o ar, e seu coração pulsava no ritmo do desespero. Com Ana em seus braços, ele sentiu o peso da culpa como uma âncora. Eu não vou deixar você, gritou, embora a verdade começasse a se remexer em sua mente como serpentes. Você não pode salvá-la. Ricardo riu, um som amargo ecoando nas chamas. O passado está aqui para cobrar seu preço. Você sempre foi o egoísta da nossa família. Agora pague. Marcos sentiu a dor do reconhecimento. O que ele havia feito, o que estava escondido sob o manto da avareza e da negligência. Com um movimento brusco, ele lançou um olhar para Clara, esperando uma resposta, um auxílio. Mas ela estava envolta em sombras, seus olhos refletindo a emergência do caos. Marcos, é hora de você escolher. Ela gritou, a voz dela quase perdida entre os gritos e rangibos do prédio ruindo ao redor. E essa voz lhe trouxe um momento de clareza. O que ele queria realmente? O que poderia salvar Ana e a ele mesmo? Ele olhou para a fissura que ainda brilhava com uma luz ofuscante. A oportunidade estava ali. Não era uma escolha simples, mas uma chance de redenção. Vamos, Ana. Pegue minha mão. A garotinha olhou nos olhos dele, a confiança reluzindo através do medo.
Ele começou a correr em direção à luz, mas uma parte de seu ser hesitou. O eco das palavras de Ricardo ainda ressoava. Então, a estrutura desabou em um estrondo ensurdecedor. O teto desmoronou e as chamas se tornaram vorazes, dançando como vultos malignos. Com um último grito de desespero, o chão se abriu sob eles, e Marcos sentiu seu corpo ser arrastado. A luz se aproximava, e com isso, uma onda de esperança e medo. Quando ele e Ana foram tragados, o mundo ao seu redor estava se dissolvendo em um turbilhão de chamas e escuridão. Ele fechou os olhos, desejando que o que eles estavam prestes a enfrentar não fosse ainda mais aterrador. E quando abriu os olhos novamente, tudo estava calmo. Uma luz brilhante os envolvia, e a fumaça que antes os sufocava, agora se dissipava, como um sonho perturbador. Marcos se viu em um espaço vasto, cheio de rostos conhecidos. Clara estava lá, linda e gentil, enquanto Ricardo, embora ainda visível, parecia diminuído. Você está livre, Marcos, disse Clara, seu tom sereno. Mas você ainda precisa lidar com a sua verdade, ou ela voltará a te assombrar. Marcos respirou fundo, envolvendo Ana em um abraço apertado. O alívio inundou seu ser, mas a realidade ainda pesava sobre ele. Ele olhou para Ricardo, que o observava com uma expressão confusa. Eu não sou o meu passado, disse Marcos, firme, suas palavras ecoando. A avareza não vai me definir mais. Ricardo baixou a cabeça, e tudo que era pesado ficou mais leve. O silêncio envolveu o lugar, como se o tempo estivesse suspendido. Então escolha, Marcos, disse Clara, a luz em torno deles brilhando ainda mais intensamente. Escolha viver. Escolha amar. E com esse chamado, Marcos tomou a decisão. Ao fazer isso, a luz cresceu, permitindo uma nova chance de redenção. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinado a enfrentá-lo. Não mais sozinho, mas ao lado da filha e da memória das pessoas que ele amou. E assim, enquanto tudo ao seu redor se transformava, uma nova jornada começou a se desdobrar. Não havia como voltar atrás, apenas avançar, enfrentando tudo que ainda estava por vir. Então, enquanto você lê isso, eu preciso de um favor urgente. Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder nossas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.